Olá pessoal, nós estamos aqui iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos complementar a aula anterior a respeito da ordem direta das orações. Nós estamos iniciando o nosso estudo sobre pontuação, sobre vírgula, e é muito importante que nós aprendamos o que é a ordem direta das orações. Já foi feita uma videoaula em que eu explico com calma, com detalhes para vocês o que é exatamente essa ordem direta. Esta videoaula é um complemento, tá bom? Para tirar algumas dúvidas, fazer alguns esclarecimentos e acrescentar também mais alguma informação a esse respeito. A ordem direta das orações, ela nos dá a base para que nós aprendamos a pontuar, ou seja, colocar vírgula nas nossas frases e nos nossos textos também. Vamos lá então? Então vamos passar aqui para o segundo slide. Vamos lá? Bom, nós temos aí então aquela sigla lá em cima que eu criei, que é SVOA, que significa, se você estudou na aula anterior, sujeito, verbo, objeto e adjunto. Essa é a ordem consagrada, a ordem tradicional, aquilo que a gente chama ordem direta. Por que se chama ordem direta? Se chama ordem direta porque um termo vai complementando outro termo dentro de uma frase. Veja só, se você fosse falar esta frase que está aí na tela, eu tenho certeza que você não começaria dizendo assim: um presente no Natal a menina ganhou. Ou ganhou no Natal a menina um presente. Geralmente, quando a gente vai expressar o nosso pensamento, a gente fala mais ou menos da maneira que está aí. A gente diz assim: a menina ganhou um presente no Natal. Um termo vai complementar o outro. Olha só, eu digo assim, a menina. Aí você me pergunta, a menina o quê? E aí vem o complemento, a menina ganhou. Aí você me diz, ganhou o quê? Ganhou um presente. Ganhou um presente quando? No Natal. Então veja que uma palavra, um termo, ou melhor dizendo, palavra não, um termo vai complementando o outro. Aliás, aqui é importante a gente já mostrar uma grande diferença. Qual a diferença entre palavra e termo? Uma palavra é uma palavra, certo? Então, por exemplo, olhando para essa frase, a gente pode dizer que a palavra a é uma palavra, menina é uma palavra, ganhou é outra palavra, um é outra palavra, presente é outra palavra e etc. Agora, o que é um termo? Um termo é um conjunto de palavras que trazem um sentido. Né? Você junta algumas palavras para darem um sentido à frase. Isso não significa que não possa coincidir uma palavra com um termo. Por exemplo, no termo aí que nós temos como sujeito, a gente tem a menina. Nós temos duas palavras, certo? A e menina. Entretanto, nós precisamos das duas palavras para formar um sentido. Então, a gente não pode só dizer a. Imagina você dizer a. Vai ficar totalmente sem sentido. Agora, a gente tem que juntar a menina. A junção dessas duas palavras, a gente tem um termo, que é o sujeito. Tá bom? Depois a gente tem o termo ganhou, que é o verbo da frase. Ao mesmo tempo, é uma palavra só. Tá vendo? Só que é importante a gente fazer essa diferenciação. Olha agora na frente, um presente. Nós temos duas palavras, um e presente. Só que nós temos um termo só, que é o objeto. A junção das duas palavras, que são inseparáveis nesse caso, elas formam um termo. A mesma coisa acontece com o termo seguinte, que é no Natal. Nós temos duas palavras e apenas um termo, né? Que juntos eles formam um adjunto de tempo, ok? Você não pode simplesmente dizer no, fica esquisito, né? E tampouco você pode dizer simplesmente Natal. Fica esquisito também. Você precisa das duas palavras para formar um termo. Entendeu? Para entender a diferença de palavra para termo? Né? Muitas vezes elas não correspondem uma à outra. Às vezes você tem uma palavra e um termo, mas muitas vezes você tem três palavras que vão formar um único termo. Tá bom? Então é importante você saber isso aí. Ok, então vocês perceberam que uma palavrinha, um termo vai complementando o outro? A menina o quê? Ganhou. Ganhou o quê? Um presente. Um presente quando? No Natal. Ok? Então, se há esta complementariedade, nós não colocamos vírgula. Aí que está o segredo. Se a gente colocar vírgula, a gente vai estar separando termos que são complementares. Nós não podemos separar termos complementares. Ok? A não ser que apareça algum termo que esteja invertido, como a gente viu na aula anterior.
Se houver um termo invertido, a gente precisa isolar aquele termo com vírgulas. Se, por exemplo, pegando esta frase ainda, eu pegar o no Natal, que é o último termo, e colocar no começo da frase, eu vou fazer um deslocamento. Porque o primeiro termo que tem que aparecer é o sujeito. Só que eu vou pegar o adjunto adverbial de tempo, que é o último termo, e vou começar com ele. Vou dizer assim, no Natal, aí eu ponho vírgula. Vírgula, por quê? Porque eu inverti a ordem. No Natal, vírgula, a menina ganhou um presente. Aí eu sigo a ordem normal depois. E aí não tem vírgula. Somente se eu deslocar um termo. Por exemplo, eu posso deslocar o no Natal para depois de ganhou. Ficaria assim, a menina ganhou, vírgula, no Natal, vírgula, um presente. Eu desloco o adjunto de tempo para o meio. O lugar dele não é no meio, é no final. Mas se eu deslocar esse termo, eu preciso isolá-lo com vírgulas. Ok? Porque ele vai quebrar a ordem. Veja só, ficaria assim, a menina ganhou. Né? Então eu digo assim, a menina o quê? A menina ganhou. Ganhou o quê? Aí se eu colocar no Natal na frente, eu não vou obter a resposta para o ganhou. Porque a resposta para o ganhou é um presente. Mas o no Natal está ali no meio atrapalhando. Então eu preciso isolar ele entre vírgulas e dizer assim, o seu lugar não é aí. Mas se você quiser ficar aí, vai ficar entre vírgulas. Entendeu? Vamos lá, vamos dar mais alguns exemplos aí. Veja só esse exemplo aí. A menina, aliás, estava linda. Vamos ver. A menina é o sujeito, ok? A menina o quê? Veja, qual é a resposta imediata para a menina? A menina o quê? A resposta imediata não é a palavra que está na frente ali, aliás. Você não vai responder. Eu falo assim para você, a menina. Aí você pergunta assim, a menina o quê? Eu digo, a menina, aliás. Ué, essa resposta está esquisita. Não faz sentido, não é? Então o aliás está deslocado do seu lugar. O aliás serve para a gente fazer um comentário, né? Então, qual seria o complemento? A menina estava linda. A menina estava linda. Aí a frase vai seguir a complementariedade. A menina estava linda. Agora a gente tem o aliás no meio. O que a gente faz com ele? A gente isola com vírgula, porque o lugar dele não é aí. Certo? Ele atrapalha, ele quebra a complementaridade das palavras. A menina estava linda, só que ele colocou um aliás. Então fica a menina, vírgula. Aliás, vírgula, estava linda. Ok? Depois, o segundo exemplo. Você deve, portanto, entregar os relatórios ao doutor. Então a gente tem você. Né? Você o quê? Você deve. Você deve o quê? Qual seria a próxima palavra? Você não vai dizer você deve o quê? Deve, portanto. Não. Você deve entregar. Essa seria a próxima palavra. Mas a gente tem aí no meio um portanto atrapalhando a coisa. Né? O portanto ele dá um sentido de conclusão. Então, assim, como ele não é o termo que deveria estar aí logo em seguida de deve, o termo que deve estar depois de deve é entregar. Então a gente vai isolar o portanto entre vírgulas. Vai ficar assim, você deve, vírgula, portanto, vírgula. Aí a gente retoma a frase. Entregar. Entregar o quê? Os relatórios. A quem? Ao doutor. Aí sim existe uma complementaridade logo depois que não vai exigir vírgula. Percebe? Vocês estão entendendo a lógica? Então a lógica é a lógica da complementariedade. Se um termo complementa o outro, que está na frente, você não vai isolar. Você só vai isolar se aquele termo não for o complemento direto dele. Aí você isola. Né? Vamos ver o próximo exemplo. Durante 50 anos eu comprei figurinhas na banca. Não, então, o cara já é velho e está comprando figurinha, né? Durante 50 anos. Pessoal, esse termo é o quê? Vocês perceberam que esse termo, ele é o termo lá de tempo, adjunto de tempo, durante 50 anos, ou seja, o primeiro termo que precisa aparecer na frase é o sujeito. Só que não começa com sujeito, começa com um adjunto de tempo, durante 50 anos. Então, como ele já começa, é o A, né? Aquele Azinho daquela fórmula que eu coloquei. Então ele está no começo, o lugar dele onde é? Oficialmente, no final. Só que ele aparece no começo, então ele já está deslocado. Então a gente vai isolar durante 50 anos, vírgula. Então o tempo está isolado. Aí vem o sujeito. Eu é o sujeito. Eu o quê? Comprei. Comprei o quê? Figurinhas
Onde? Na banca. Aí ele segue a sequência, a complementaridade. Não tem nada atrapalhando. Só o durante 50 anos que deveria estar no final. Se a gente fosse colocar essa frase na ordem direta, ficaria: eu comprei figurinhas na banca durante 50 anos. Aí estaria na ordem correta e pronto. Né? Só que aí ele não está na ordem correta. Ele começa com o adjunto, ok? Então o adjunto fica no começo. Se ele ficar no começo, vírgula. E por fim, a última frase. Eu gostaria de pedir, se possível, mais silêncio nas aulas. Muita gente não colocaria vírgula aí, não é mesmo? Mas olha só, vamos analisar como estamos fazendo. Eu. Eu é o sujeito, ok? Então tá no lugar certo. Eu o quê? Gostaria. Gostaria do quê? De pedir. De pedir o quê? A resposta ao pedir, pedir o quê, não é se possível. É pedir mais silêncio nas aulas. Só que tem um se possível no meio, quebrando a complementaridade dos termos. Então a gente vai ter que isolar ele. Vai ficar: eu gostaria de pedir, vírgula, se possível, vírgula, aí ele volta: mais silêncio nas aulas. Aí, o finalzinho não precisa de vírgula, porque ele segue a ordem, ó. Eu gostaria de pedir, pedir o quê? Mais silêncio onde? Nas aulas. Né? E aí a gente tem a complementaridade. Então, o único termo que precisa ser isolado é o se possível, porque ele quebra esta lógica, essa complementaridade entre os termos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido a lógica da vírgula. Esteja sempre atento, lembre-se que a frase precisa começar com o sujeito. Caso não comece com o sujeito, veja com que termos começa para ver se ele vai exigir a vírgula. Se você começar com tempo, ou falando de um lugar, né? Por exemplo, na pracinha de Taboão da Serra, na pracinha de Taboão da Serra, ou seja, é um lugar, né? Então aí você já começa com lugar, é vírgula depois dele, porque o primeiro termo tem que ser o sujeito, ok? Beleza, pessoal, esse vídeo aqui era apenas um complemento, espero que você tenha entendido e nós nos encontramos na nossa próxima videoaula. Um forte abraço, bons estudos e até mais!